Olá, tudo bem? Meu nome é Anselmo, eu tô aqui hoje para falar para mais um vídeo, né, falando sobre futebol, né, para falar sobre assuntos relacionados a futebol, né? E hoje eu vou falar sobre pontos corridos, né? Então, a pergunta fica no ar, por exemplo, mata-mata ou ponto corrido, ou pontos corridos. Então, qual campeonato é mais legal? Qual campeonato vocês preferem ou gostam mais? Pontos corridos ou mata-mata? Então, pontos corridos, todos os times, são 20 times, né, na Série A. Os 20 times se enfrentam, né, em dois turnos, então são 38 jogos para 20 times, se enfrentam em dois turnos, e aquele que somar o maior número de pontos é o campeão. Normalmente, se houver empate em pontuação, aí tem critérios de desempate, que é saldo de gols, número de vitórias, e assim vai até que se chegue a um resultado em que um time é o campeão. Bom, o mata-mata é aquele formato em grupos, né? Começa com grupos, os clubes se enfrentam e depois começa a fase de mata-mata a partir das oitavas de final, que classificam-se dois de cada grupo, e aí eles vão se enfrentando até chegar numa semifinal e numa final, que é uma coisa assim que muita gente prefere. Bom, vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês preferem, qual a sua preferência, se é mata-mata ou pontos corridos. Eu vou deixar a minha opinião aqui, então, por exemplo, na minha opinião, eu particularmente prefiro um campeonato nacional, né, como o Brasileirão, por exemplo, de pontos corridos. E a Copa do Brasil, que é uma Copa, e aí sim, eu acredito que deva ser mata-mata. Tudo mata-mata, eu acho que ficaria uma coisa assim muito repetitiva, né? Até porque também, se você faz mata-mata em tudo, você vai eliminando clubes, eliminando times, né? Você, os clubes, os times que são eliminados, eles podem ter problemas com patrocinador. Eu, como torcedor, lembro que assim, eu tinha bastante problema com isso, porque o Brasileirão antes, ele era de mata-mata. Então, assim, era horrível, era um vazio quando o time era eliminado em fases anteriores e não jogava mais naquele campeonato. Dava uma sensação, assim, de vazio, né? Então, o pontos corridos, ele tem várias vantagens, principalmente em relação a isso. Então, os clubes não saem, né? Então eles vão ter que jogar o campeonato inteiro até o final, tanto da Série A, Série B, Série C, é a mesma proporção, então eles são obrigados a fazer os 38 jogos, independente de qualquer coisa. Mas com isso também eles mantêm eles têm maior chance de manter os patrocinadores ali, né? Com eles, porque eles vão aparecer, né? Vão ter a chance de aparecer durante todo o ano, durante todo o campeonato. E o que mais? Eu acho interessante, por exemplo, a Copa ser mata-mata, porque Copa é bem mais legal mata-mata. Mas a gente está tendo um problema. Por exemplo, a gente já tem a Copa Libertadores, que é a Sul-Americana, a Copa das Américas, né? E mais a Sul-Americana, que tem esse formato de grupos e depois mata-mata e uma final. E temos a Copa, né? A Copa do Brasil, que também tem uma final, é de mata-mata, tem uma final. Eu acho bem legal também, só que assim, já temos esses campeonatos, né? O que tem ocorrido muito também é que as finais, principalmente final, por exemplo, da Libertadores, que agora é um jogo só, acho bem interessante isso. Porém, assim, os times estão um pouco. Eles não vão para uma final um pouco tímidos, assim, né? Com medo de ousar, de ir para cima e tentar já ser campeão e ganhar o jogo. Então, as finais têm sido muito cautelosas, os clubes, os times têm sido muito cautelosos. Eu acho que esse é uma coisa que tem acontecido em torneios de mata-mata que tem uma final. Mas,
Claro que tudo depende das circunstâncias, dos times envolvidos, do elenco e etc, né? Do técnico e tudo mais. Mas, enfim. Por que que eu prefiro? Eu prefiro o ponto corrido pro Brasileirão, né? Já disse, um dos motivos é porque os times ficam, eles têm que jogar o tempo todo. E outra coisa, eu acho assim, eu acho muito interessante se você pegar a Série A, por exemplo, e mesmo a Série B, é muito interessante quando chega o campeonato chega a um ponto no segundo turno, por exemplo, você já no primeiro turno, claro, a gente já sabe quem vai, a gente imagina pelo menos ou cogita quem vai brigar pelo quê, né? Quem vai brigar? Quais os times potencialmente podem brigar pelo título? Quais os times que vão brigar por vaga na Libertadores? Quais times vão ficar ali no meio da tabela? Ou quais times vão cair, ou vão para a zona de rebaixamento? E isso começa a ficar muito interessante no segundo turno, onde você já tem esses grupos todos divididos, né? Então você já percebe ali a separação na tabela de quem tá brigando pelo quê, né? Você sabe, tem tal e tal time estão brigando pelo título. Aí, assim, os outros tais times estão brigando por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Alguns times ali estão meio, né, para lá e para cá, mas também não vão cair, vão ficar ali no meio. E a briga lá embaixo, né, para ver quem se salva, quem ainda tem chance de salvar da zona do rebaixamento, né, que fica ali os quatro últimos colocados. Então a disputa começa a ficar muito interessante, porque assim, ninguém mais pode perder ponto, quem tiver em qualquer uma dessas disputas, então você começa a ter mini campeonatos dentro do campeonato. Eu acho isso muito saudável, muito interessante. Então, assim, eu acho pontos corridos uma coisa assim espetacular. No Brasil, os pontos corridos começaram. 2003 foi o primeiro campeonato por pontos corridos, primeiro brasileiro por pontos corridos, vencido pelo Cruzeiro. E aí de lá para cá até agora sempre tem sido de pontos corridos. E a gente tem visto coisas muito interessantes, né, no decorrer desse tempo. Coisas bem marcantes e interessantes que eu acho que só pontos corridos consegue dar. A pessoa fala, mas a emoção do mata-mata, tá? Eu acho também muito legal. Eu gosto de mata-mata também. Mas o mata-mata às vezes pode ser um pouco injusto também. Nem sempre, às vezes um time está fazendo uma campanha belíssima, aí ele perde um jogo porque não foi muito bem naquele jogo, mas ele era o melhor time e ele cai fora no mata-mata. Bom, mas aí também, né, faz parte, né? Uma coisa que faz parte, que não, a gente também não pode dizer que isso seja totalmente ruim, porque essa é a ideia, né? Que um vai passar e o outro vai ficar, independentemente de qualquer coisa. Agora, o que acontece é que já temos, né, os campeonatos de mata-mata, esses eu sou a favor de que eles continuem sendo de mata-mata, então, para a gente ter essa diversificação, né? E o Campeonato Brasileiro, Brasileirão Nacional, né, o principal, eu defendo que tem que ser em pontos corridos, que eu acho que fica bem mais interessante por todas as razões que eu já falei. E para quem gosta do mata-mata, ele tem ali os outros campeonatos que são mata-mata, ok? Então aí, se você achou legal e tal, você, por favor, inscreva, dá uma força aí e dá um like também. E comente aí o que você prefere e por quê, das suas razões, o que você prefere mata-mata ou pontos corridos, ok? Até mais, então, até a próxima. Tchau, obrigado.